Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa nossa aula de matemática, diria matemágica, né? Uma aula direcionada para a prova do Enem. Aqui quem vos fala é o professor Cícero, como sempre, tá? E hoje nós vamos falar de um assunto que podemos ter questões só com ele, mas que em geral ele aparece misturado com outros tópicos, tá? Inclusive um tópico poderoso chamado probabilidade. Esse assunto de hoje chama-se conjuntos. Tá aqui, galera. Conjuntos. O primeiro contato que nós temos com a matemática e os seus símbolos lógicos é na teoria dos conjuntos. Tá legal? É onde a gente consegue ler aquelas informações lógicas que aparecem nos enunciados e está por dentro do que o problema quer nos informar a partir dos símbolos, tá bom? Acompanha comigo? Na ideia de conjuntos é o seguinte, vou escrever aqui um pouquinho com vocês, tá? Ó, nós temos, vou ver aqui, nós temos um conjunto, digamos aqui um conjunto A. O nome de um conjunto, em geral, é dado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Os seus elementos são colocados entre um par de chaves, como os que está aqui. Por exemplo, A, E, I, O, U. Coloquei mais fino aqui. Então, esse conjunto, A, E, I, O, U, é o conjunto formado por 5 elementos, certo? O nome dele é o conjunto A. Os seus elementos estão separados por uma vírgula, mas podia ser um ponto e vírgula, tá legal? Ou qualquer outro símbolo que você julgue necessário separar os elementos. Há uma outra maneira de representar esse conjunto que seria em forma de diagrama, tá legal? Diagrama, pensa comigo. Se você desenhar uma figura fechada, aí não precisa ter uma forma geométrica específica, pode ser uma figura qualquer, tá legal? Um retângulo, um círculo, uma figura fechada e dispor os elementos aqui dentro. A, E, I, O, U. Ficou até parecendo uma carinha, né? Então a figura fechada põe os seus elementos. A posição, professor, a posição tanto faz. Tanto faz você colocar o A aqui em cima e embaixo, da mesma forma que tanto faz a escrita aqui, ó, dentro do conjunto. O conjunto A, E, I, O, U. I, O, U é A. A troca de posição de elementos não gera um novo conjunto, tá? Nós continuamos com o mesmo conjunto, beleza? Então essa é a ideia. Tem uma terceira maneira de representar um conjunto que é a partir de uma característica de todos os seus elementos. Por exemplo, esse aqui eu posso dizer que é o conjunto das vogais. Tá legal? Conjunto das vogais. Então, teria uma característica que representasse todos os elementos de um conjunto. Nem todos os conjuntos têm essa característica. Nesse caso aqui nós temos. Tá bom? E ó, relação de pertinência. O que vem a ser isso? É a apresentação do nosso primeiro símbolo lógico. A relação de pertinência é para indicar se um elemento pertence ou não a um conjunto. Olha que legal! Você tem aqui o elemento I. Você vai dizer que o elemento I pertence ao conjunto A. E essa seria a maneira de você ler essa linguagem lógica, tá? O elemento I pertencente ao conjunto A. Se liga que esse aqui é um elemento, e esse aqui é um conjunto. Tá legal? Eita, Cícero, e se o elemento não pertencer ao conjunto, como que nós representamos? Por exemplo, se eu quisesse dizer para você que o elemento Bzinho não pertence ao conjunto A, você desenha o símbolo de pertence e faz um corte, assim, ó. Tá? Para indicar que o elemento não pertence ao conjunto A. Novamente, elemento e conjunto, só que aqui a indicação do símbolo não pertence. Tá bom? Então, o primeiro símbolo lógico apresentado, pertence e não pertence. Além dele, nós temos outros que é importante a gente conhecer, pelo menos, a sua nomenclatura, saber a sua forma e como é que se lê. Acompanha comigo?
Olha só, eu tenho 4 símbolos aqui que são extremamente importantes e eu preciso que você conheça a nomenclatura, pelo menos, de cada um deles, tá? Esse primeiro símbolo, vê se você vai recordando aí, tá bom? Chama-se implica. É a ideia de implicação lógica. O que é uma implicação lógica? Uma implicação lógica corresponde à obtenção de verdades a partir de verdades pré-estabelecidas. Eita, que ficou filosófico esse negócio. Vou dizer a você mais ou menos como funciona. Imagina que eu diga para você que Cícero é cearense, isso é verdade, certo? Eu digo para você que Cícero é cearense. Eu não preciso que você venha a perguntar à pessoa se ele é brasileiro, por exemplo. Você pode tomar isso como uma conclusão imediata, a partir daquilo que lhe foi fornecido, a partir da verdade anterior. Cícero é cearense, logo ele é brasileiro. Tá legal? Então essa implicação lógica significa adquirir uma verdade a partir de uma verdade já conhecida. Tá legal? Existem verdades que são produzidas tanto numa ordem indo quanto numa ordem voltando. Vou lhe explicar. Eu disse agora há pouco a frase, Cícero é cearense, então ele é brasileiro. Será que voltando eu poderia concluir? Tipo, Cícero é brasileiro, eu posso concluir que ele é cearense? Resposta, não, pois há outras possibilidades de estado, por exemplo, certo? Então, quando existe uma relação indo e voltando em termos de verdade, aí a gente tem um outro símbolo. Por exemplo, Cícero é cearense, então ele nasceu no Ceará. Se ele nasceu no Ceará, então ele é cearense. São verdades indo e voltando. Esse tipo de verdade geralmente é representado por esse símbolo que nós chamamos de equivalência lógica. É um símbolo de equivalência. E aí, ó, é equivalente a gente vai ler isso aqui. Professor, eu posso ler também como sendo se e somente se? Bem, do ponto de vista lógico tem uma diferença, tá? Mas não faz mal você ler isso da forma se e somente se, não. Certinho? Terceiro símbolo, um A de cabeça para baixo. A gente vai ler isso aqui, ó, para todo, qualquer que seja, certo? Esse símbolo, ele quer indicar para você que todos os elementos de determinado conjunto têm uma mesma característica, tá bom? Ah, eu estou lá com um conjunto que todos os elementos são pares, eu quero dizer isso para a pessoa que está lendo o meu texto, então eu escrevo esse símbolo, indicando que para todo elemento... Professor, não era mais fácil escrever por extenso, não? A ideia dessa simbologia é de gerar uma linguagem universal, certo? Não é só aqui, no nosso país, que a gente utiliza esses símbolos. Em qualquer local do planeta, a linguagem lógica matemática é uma só, é a mesma. Esses símbolos eles são usados em qualquer lugar do mundo, tá legal? Por isso a comunicação universal ser necessária nessa área. E existe um último chamado, existe pelo menos um. Existe pelo menos um. Enquanto o primeiro símbolo significa para todo, esse último símbolo aqui, né, enquanto o A de cabeça para baixo, esse V cortado significa para todo, esse aqui significa existe pelo menos um. E ele vai ser um símbolo apontador, ele vai indicar para você a existência de um elemento. Vou contar um segredinho aqui, tá? Esse símbolo aqui, ele foi programado para negar o de cima, certo? Vamos supor que você está diante de um conjunto formado pelos números 1, 2, 4, 6 e 8. Repetindo, 1, 2, 4, 6 e 8. É verdade que todos os números são pares desse conjunto? Resposta, não, porque tem o número 1, que não é par. E como é que você avisa para a pessoa que essa informação é falsa, utilizando o símbolo de existe? Você vai dizer que não é verdade que o conjunto é formado só por números pares, pois existe pelo menos um número que não é par, no caso aí do meu exemplo, o número 1. Tá legal?
Continuando, dando continuidade aqui, nós temos as relações, que eu vou chamar aqui de relação de inclusão, tá? A relação de inclusão, ela indica pra gente quando é que um conjunto está ou não contido em outro conjunto, tá? Por exemplo, eu posso afirmar que B está contido em A. Olha como eu escrevo o símbolo de estar contido. É uma espécie de C alongado, né? Parece quando eu vou escrever o símbolo de pertence, só que não tem o tracinho do meio. Não tem esse tracinho que fica no meio do símbolo, certo? Então, B está contido em A. Isso é verdadeiro? Vejamos. O conjunto B é formado por 1, 3, 5 e 6. Esses elementos, eles também são elementos de A? Vejamos só. 1, 3, 5, 6. De fato, todos os elementos do conjunto B também são elementos de A. E por essa razão, a gente pode dizer que o conjunto B está contido no conjunto A. Tá bom? Isso é equivalente. Aí eu já vou começar a usar os símbolos que eu apresentei para ficar fácil a escrita lógica e a gente se acostumar com eles e com a leitura deles. Isso é equivalente a dizer que para todo x que pertence a B, eu concluo que esse mesmo x pertence a A. Caramba, que frase linda, Cícero! Para todo x pertencente a B, eu concluo que x pertence a A. Certo? O que eu estou querendo dizer é que todos os elementos de B também são elementos de A. E nesse momento, o conjunto B, ele ganha um nome. Ele recebe um nome, sabe de quê? De subconjunto de A. Tá? O conjunto B recebe o nome de subconjunto de A. Inclusive, tem uma maneira da gente representar isso em forma de diagrama. Escrevendo, desenhando no caso, né? O conjunto B dentro do conjunto A. Olha que legal aqui, ó. O conjunto B como sendo um subconjunto do conjunto A, uma parte do conjunto A. Tá legal? Então isso aqui indica que todos os elementos do conjunto B também são elementos de A, já utilizando o símbolo de todo, né? De para todo. Tá legal? Beleza. E eu posso dizer que a mesma coisa para o C? Será que eu posso afirmar que o C também está contido em A? O C é formado pelo 2, pelo 4, pelo 6 e pelo 8. O 6 é formado pelo 2, 4, 6 e 8. Então diz para mim se o C está contido em A. Vamos verificar. O 2 é um elemento de A? É. O 4 também. Então vamos colocar aqui, ó, o 2 é. O 4 também. O 6 também. Eita, gente, o 8 não é um elemento de A. E se o 8 não é um elemento de A, eu não posso afirmar que todos os elementos de C também são elementos de A. E como é que a gente escreve isso do ponto de vista lógico, usando os símbolos lógicos? Como é que se faz isso? Aí eu vou dizer para você o seguinte, que o conjunto C não está contido no conjunto A. Isso aconteceu por quê, hein? Porque eu consegui encontrar pelo menos um elemento que tem no conjunto C e que não está no conjunto A. Tá? Existe pelo menos um elemento que pertence a C e esse mesmo elemento ele não pertence a A. Essa frase lógica ela é a negação dessa frase aqui de cima, porque o para todo ele é negado a partir do existe pelo menos um. Tá legal? É importante que a gente conheça a existência e a utilização desses símbolos. Beleza, gente? Então, a relação de inclusão, ela é resumida da seguinte maneira. Se todos os elementos do primeiro conjunto também são elementos do segundo, significa dizer que o primeiro conjunto está contido no segundo e a gente chama ele de subconjunto. Tá legal? Beleza? Ok. Dando continuidade, nós temos as operações com conjuntos. Ó, dizer a você que a ideia de operação com conjunto é o que mais aparece em termos de questões. Tá? A ideia dos símbolos lógicos, elas precisam aparecer para que a gente conheça a nomenclatura, saiba ler
né? Ler alguns enunciados, entender a mensagem que o autor quer passar para a gente, mas a ideia das operações com conjuntos é o que mais aparece em termos efetivos de questões, aquilo que de fato a gente precisa para resolver os problemas. Tá legal? E quantas são as operações, professor? São 3 só, relaxa, são só 3 operações. Vamos fazer direitinho aqui para você arrasar nas questões. Primeira operação, eu coloquei aqui o conjunto A e o conjunto B para a gente falar de cada uma delas. A primeira operação se chama interseção, tá? A interseção é representada por esse símbolo aqui, pessoal. É uma espécie de U, só de cabeça para baixo, tá bom? Uma espécie de U de cabeça para baixo. A interseção, ela corresponde a um conjunto que vai ser formado pelos elementos comuns aos elementos do conjunto primeiro e o segundo. Por exemplo, vamos verificar aqui se esses dois conjuntos têm elementos em comum. Vejamos. Opa, temos o elemento 1, que é em comum. Temos o elemento 3, também. E temos o elemento 5. Deixa eu fazer direitinho aqui. O elemento 1 está aqui. O elemento 3 está aqui. E o elemento 5 também, ó. Nós temos 3 elementos em comum. E a gente pode escrever que A interseção B é o conjunto formado pelos elementos que estão tanto em A quanto em B, que seriam o 1, o 3 e o 5. Certo? O 1, o 3 e o 5. A interseção é formada pelos elementos que estão tanto em A quanto em B. Professor, a palavra interseção aparece nos enunciados? Não. Mas ela aparece de forma disfarçada a partir de um conectivo lógico chamado I. É a letrinha E, certo? A gente inclusive pode escrever assim, ó. A interseção B é equivalente a você escrever A e B. Beleza? A interseção B é equivalente a escrever A e B. Tá bom? Então, o conectivo I, sim, esse conectivo I, ele vai aparecer nas questões como sendo o representante da operação de interseção. Tá bom? Aqui a gente diz que o número de elementos, ó, conta comigo, o número de elementos de A, quantos são? O número de elementos de A, Cícero, são 1, 2, 3, 4, 5. O A tem 5 elementos. Quantos elementos tem o conjunto B? Também estão 5 elementos. 1, 3, 5, 7, 9. São 5 elementos. E quantos são os elementos da interseção? A gente representa da mesma forma, tá bom? Coloca esse N, a interseção B. Nesse caso aqui, só são o 1, o 3 e o 5, ou seja, são 3 elementos apenas. Tá legal? Eis a operação de interseção. A operação em que monta um conjunto formado pelos elementos comuns aos dois conjuntos citados. Tá legal? Próxima operação, vamos embora. Próxima operação, nós temos a operação de união. Parece até a mesma tela, mas aqui nós temos a segunda operação. Inclusive, eu aconselho você lembrar dessa operação como sendo ou união. Como assim, ou união? A ideia, gente, é que a operação de união seja representado também por um conectivo. E essa brincadeira de lembrar a palavra união por ou união é para lembrar o conectivo que aparece no enunciado quando se refere à operação de união, que é o conectivo ou. Tá legal? Então, a operação de união, que tem como símbolo o contrário da interseção, que é um U, só que para cima aqui, ó. É um U mais alongado, né? Ele vai ser formado pelos elementos que estão só em A, só em B e nos dois. Exatamente. A união permite que as duas informações aconteçam, permite que os dois conjuntos participem ao mesmo tempo, ou seja, permite a presença da interseção. Tá legal? E a gente escreveria assim, ó. A unido a B. Ou então você pode ler a união de A com B. Tá? Eu vou escrever primeiro o conjunto A. Você pode escrever os dois conjuntos, só que se tiver elementos repetidos,
Você não precisa escrevê-los de novo, porque eles não vão contar como novos elementos. Tá legal? Então, escrevendo o conjunto A, eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. E os elementos de B? O 1 já foi, o 3 já foi, o 5 já foi. Basta escrever o 7 e o 9. Certinho? E aí nós temos a união desses dois conjuntos. Dentro da união, nós temos elementos que estão só em A, elementos que estão só em B e elementos que estão nos dois conjuntos, ou seja, a interseção está dentro da união, está contida na união. Isso é informação importante, tá? O conectivo usado para a operação de união, qual é, pessoal? O conectivo usado é o conectivo OU. Lembra de OU união? Então a gente vai dizer que A unido a B é equivalente a A ou B. Beleza? A unido a B é equivalente a A ou B, o conectivo OU representando a operação de união. E esse conectivo é aquele que aparece nas questões. Quantos gostam do produto A ou do produto B? Ele está pedindo a união. Quantos praticam futebol ou basquete? Está pedindo a união. Tá legal? Essa é a ideia da união. Elementos que estão tanto num quanto no outro conjunto. E nos dois ao mesmo tempo também. Beleza? E por fim, a terceira e última operação, que é a operação de diferença de conjuntos. Essa operação diferença de conjuntos. Antes de ir para a operação diferença de conjuntos, dá um exemplo clássico de união para você verificar o que significa a interseção estar contida na união. Suponha que você chegue numa pizzaria, eu já fiz isso na prática, você chega numa pizzaria e diz assim, o garçom chega perguntando qual é a pizza que você quer, qual o sabor, e você diz, me traga uma pizza de frango ou de calabresa, por favor. E aí você usa o conectivo OU, que não é comum. Em geral, quando você vai pedir essas coisas, você usa o conectivo I, não é verdade? Então você pede lá, o cara, me tem uma pizza de frango ou de calabresa. Aí quando eu fiz isso, o garçom ficou parado, né? E eu disse, e aí? Ele disse, e aí que eu estou esperando o senhor decidir se é de frango ou se é de calabresa. Ele ficou indeciso quando eu usei o conectivo OU, né? E aí eu disse, novamente, eu quero uma pizza de frango ou de calabresa. Pode ir. E aí o garçom foi. Sem entender muita coisa, mas foi. Se ele retornar com uma pizza só de frango, ele atendeu o meu pedido? Resposta, sim. Se ele trouxer uma pizza só de calabresa, ele atendeu o meu pedido? Resposta, sim. E se ele trouxer uma pizza que é meia frango, meia calabresa, atendeu também? Olha só. No mundo da nossa língua portuguesa, um conectivo OU, ele é utilizado para exclusão, excludente. Não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Mas, no nosso conceito de lógica, nas nossas nomenclaturas, nos nossos símbolos, né, dentro do raciocínio lógico, a gente não permite que tenha uma igualdade entre a utilização de um OU e de dois OUs. Vê só. Se eu disser para ele, me traga uma pizza de frango ou de calabresa, ele pode sim trazer as duas. Por quê? Para a gente, o conectivo OU, ele permite que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, ou seja, que a interseção esteja contida nele. Tá legal? Permite que isso aconteça. A interseção, ela pode sim estar contida na união. Como é que eu faria então, professor? Para que eu fosse claro, preciso para o garçom, para que ele não trouxesse as duas ao mesmo tempo. É só dobrar o OU. Se você dobrar o OU, você diz a ele assim, ó, me traga uma pizza ou de frango ou de calabresa. E se você fizer isso, aí sim, ele vai poder trazer para você uma das duas. Se ele trouxer as duas, não vale. Tá? Quer dizer que quando eu dobro o OU, eu excluo a possibilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Exatamente. E caso que na língua portuguesa não acontece. Tá? Fiz até um teste uma vez com um colega da área de língua portuguesa e fiz essa pergunta da pizza para ele, né? E aí, se eu pedir uma pizza de frango ou calabresa, ele pode trazer as duas? Sabe o que o cara me disse? Ele me disse assim,
Não, não pode, porque você pediu ou uma ou outra. Aí eu disse, eu falei só um ou, eu não falei dois ous. E aí ele me respondeu, mas para mim, um ou e dois ous, a diferença é só a quantidade de ous. Então quer dizer, lá no português, né, tem a ideia dele lá, mas aqui tem uma diferença, tá bom? De um ou para dois ous, tá legal? Bem, o conectivo que vai ajudar a gente na diferença de conjuntos chama-se somente, apenas, tá? Imagina que você chega num problema no final de uma questão, em que nessa questão você encontra que em determinado local tinham 10 brasileiros, certo? Em determinado local tinham 10 brasileiros. É correto afirmar que naquele local tinham 8 brasileiros? Qualquer quantidade inferior a 10 está correto. Dizer que tem 10 brasileiros, é correto afirmar, dizer que tem 8, que tem 7, tem 6? Claro que sim. Agora, se eu disser que lá naquele local tem 10 brasileiros e você disser assim, é correto afirmar que tem apenas 8 brasileiros? Aí está errado, certo? Imagina que você tem R$120 no bolso, fecha os olhos, põe aqui a mão no bolso, vê aquele montinho assim, de nota de 10 para ficar mais grossinho, né, para você sentir assim o clima do dinheiro no bolso, tá? Você vem lá, R$120, pensa em R$120, certo? Aí chega uma pessoa para fazer uma pergunta aí que você vai ser sincera com ela, você não pode mentir, tá? R$120, a pessoa chega e pergunta para você, ei, você tem R$80 aí? Você vai dizer o quê? Sim, não vale mentir, tá? Você vai dizer, sim, eu tenho R$80. E se ela perguntar qualquer valor igual ou inferior a 120, você vai dizer que sim. Agora, se ele perguntar um valor superior, por exemplo, você tem R$150 aí? Aí você vai dizer, não, porque passou da quantidade que você tinha. Agora imagina que você usa o conectivo somente, né? Se você tem os R$120 no bolso e a pessoa chega para você e pergunta assim, ei, você tem aí somente R$100? Aí é hora de você se amostrar, né? É hora de você dizer assim, não, tem uns 120, porque ele usou o conectivo somente, somente. Tá legal? A minha pergunta para você é o seguinte, nesses conjuntos A e B, olhando para os dois conjuntos, tá? Para o conjunto A e para o conjunto B, diz para mim os elementos que estão somente em A. A diferença, ele vai utilizar esse símbolo, que parece com o símbolo de menos, que a gente está acostumado a utilizar na subtração de números, certo? Então, a operação diferença vai ser assim, ó. A menos B vai significar somente A. Pessoal, o só é o somente do preguiçoso, tá bom? Então, tanto faz a palavra só como somente, mesma coisa. Se fosse o contrário, B menos A, aí você escreveria somente B, tá? Somente A, somente B. Olhando para esses dois conjuntos, quem é que está somente em A? Bem, eu sei que o 1 não é, o 2 é. O 3 não é, o 4 é. Pronto, o 1, o 3 e 5 estão em comum, então só o 2 e o 4 está somente em A. E aí eu escrevo aqui, ó, o 2 e o 4. São os elementos que estão somente no conjunto A, faz parte da operação diferença, tá? E se fosse a outra operação, B menos A? B menos A, somente B. Quais são os elementos que estão somente em B? O 7 e o 9. O 7 está somente em B, o 9 também está somente em B. Então, B menos A vai ser o conjunto formado pelo 7 e pelo 9. Tá legal? Então, a operação diferença, ela está intimamente ligada com o conectivo só, somente, apenas. Beleza? Então, a gente vai dizer, em geral, que A menos B, isso aqui é importante demais, viu? Essas anotações, vai acompanhando aí. A menos B é o conjunto formado por todos os elementos X, repete, X, tais que X pertence ao primeiro conjunto e não pertence ao segundo, ou seja, pertence apenas ao primeiro conjunto, somente ao primeiro conjunto.
Tá legal? Que aqui está escrito não pertence a B. Beleza? Uma outra informação importante. Olha para o conjunto A menos B e o conjunto B menos A. Olha para o A menos B e para o B menos A. Vê só. Fica olhando aí para a tela, tá? A menos B e B menos A. O A menos B foi formado pelo 2 e pelo 4. O B menos A foi formado pelo 7 e pelo 9. Qual a interseção desses dois conjuntos? Qual a interseção deles? A interseção desses dois conjuntos não tem, professor, não tem elementos em comum. Isso significa dizer, deixa eu retirar aqui essa parte para a gente escrever aqui embaixo, isso significa dizer que essa interseção, que não existe, precisa de uma representação, e essa interseção vai receber um nome especial de conjunto vazio. Exatamente. Ó, o conjunto vazio, que pode ser representado assim ou assim, você abre uma chave, não coloca nada dentro e fecha, tá? Ele não coloca nada, ou seja, o conjunto sem elementos, tá bom? Ele corresponde a situações impossíveis, como essa, por exemplo. Eu tenho dois conjuntos que não possuem elementos em comum e eu gostaria de representar a interseção deles. Vai ser representada pelo conjunto vazio. Ah, nós temos um conjunto aqui, uma equação, por exemplo, que não admite solução naquele conjunto de números. Então, como é que a gente escreve o conjunto de solução? A gente chama de conjunto vazio. O conjunto das pessoas que têm mais de 3 metros que moram na sua casa. Conjunto vazio, espero, né? Conjunto vazio. Então, quer dizer, o conjunto vazio, ele corresponde aos elementos, à representação de uma operação entre conjuntos que não apresentam elementos. Tá legal? Número de elementos 0. Beleza, gente? Essa é a diferença de conjuntos. E aí, ó, todas essas operações, elas podem ser representadas num diagrama, que a gente chama diagrama de Venn. Tá? O diagrama de Venn. O Venn foi um cara que conseguiu popularizar a lógica, né? A gente sabe que a lógica, os símbolos, antigamente, era coisa de matemático ou de filósofo. Tá? E o Venn disse, não, a lógica ela pode ser usada na área de segurança, na área de finanças, na área de saúde, pode ser usada em várias situações. Tá? Inclusive ajudar nessas áreas a desenvolverem os seus trabalhos de forma até mais eficaz. Tá bom? Então o diagrama de Venn, ele consiste na representação das operações entre conjuntos de uma vez só. E eu vou fazer a representação aqui com vocês para dois conjuntos, tá? Fazer a representação para dois conjuntos. Então, ó, imagina aqui o conjunto A, formado por essa bolinha, o conjunto B, formado por essa bolinha, certo? Perceberam que esses dois conjuntos eles se interceptaram? Perceberam que eles se cruzaram? Ou seja, que existem elementos incomuns a eles dois? Que é exatamente aqui no meio. Tá? Então o Venn disse assim, ó, vamos fazer duas representações para esses dois conjuntos, uma interseção entre eles, certo? E um conjunto maior chamado conjunto universo. Isso. O conjunto universo é o conjunto que contém todos os conjuntos do seu problema. Então, todos os conjuntos que aparecem recebem o nome de subconjuntos do conjunto universo. Tá legal? E como representar as operações dentro do diagrama de Venn? Bem, claramente a intenção do cruzamento dessas bolinhas foi para gerar a interseção entre A e B, certo? Então, no meio vai estar a interseção entre A e B. Nessa região aqui, ó, nessa região nós temos aqui apenas o conjunto A. E apenas A é representado por A menos B. À direita, nós temos apenas B, que nós representamos por B menos A. E se você juntar, vou colocar aqui, ó, de outra cor, se você juntar essa região com essa região, com essa região, você tem a união dos três conjuntos, tá?
A união, ela vai ser a junção de A menos B com A interseção B com B menos A. Tá legal? Vai ser a junção dessas três partes. Beleza? Por que existe esse conjunto universo? Porque não necessariamente todos os elementos do seu problema pertencem apenas a uma dessas três partes. Pode ser que o elemento não esteja em nenhuma delas. Suponha que seja feita uma pesquisa, né, entre uma quantidade de pessoas aí, e a pergunta é: você assiste a telejornal? Você assiste a futebol na TV? Então, pode ser que a pessoa assista os dois. Estaria onde? Na interseção. Pode ser que a pessoa assista só futebol, só telejornal. E pode ser que a pessoa não assista nenhum dos dois. Hoje em dia tem gente que nem sinal de TV direito tem em casa, né? Às vezes só internet, tá? E um pouco TV aberta, coisa desse tipo. Então aqui fora nós teremos os elementos que não estão nem em A, nem em B, certo? Não estão nem em A, nem em B. Ficariam aí os elementos que não estão nem em A, nem em B, ou seja, não estaria na união, mas mesmo assim pertenceria ao conjunto universo. Tá legal? E esse diagrama ele vai ser a chave do sucesso para a gente resolver os nossos problemas de conjuntos. Vamos ver? Chegou a hora da gente começar a fazer a nossa prática, porque isso tudo só faz sentido quando a gente resolve exercício, não é verdade? Eu diria exercício, mas tá bom. Olha só, primeira questão. Faz comigo. Um restaurante pesquisou 50 pessoas sobre se aprovam ou não o lançamento de 2 novos pratos, A e B. 20 pessoas aprovaram os 2 pratos. Gente, quando vocês forem lendo o problema, já venham mantendo o costume de fazer aquele grifo, né, de grifar as informações importantes, principalmente os valores numéricos, tá? Então, ó, total de 50 pessoas. 20 delas aprovaram os 2 pratos. Os 2 significa a interseção, Cícero? Exatamente. 30 aprovaram o prato A. Certo? 40 aprovaram o prato B. E a pergunta dele é: quantas pessoas não aprovaram nenhum dos pratos? Se a gente conseguir fazer esse problema utilizando o diagrama de Venn, o nosso problema ele sai rapidinho, apenas com a utilização do diagrama, certo? Veja comigo, eu vou colocar aqui uma bolinha representando os elementos do conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A? As pessoas que aprovaram o prato A. As pessoas que aprovaram o prato B. E o nosso conjunto universo, porque possivelmente nós podemos ter elementos, não estou dizendo que tem, mas nós podemos ter elementos que não aprovaram aí nenhum dos 2 pratos, possivelmente, tá? E vamos fazer aqui a obtenção dos dados. Quantas pessoas tínhamos no total? 50 pessoas. A ideia de grifar é importante, porque quando você retorna ao texto, as informações mais importantes, aquelas que você precisa de fato, elas vão estar já grifadas. Tá legal? Então, 50 pessoas no total. Ele disse a mim que 20 dessas pessoas aprovaram os 2 pratos. Gente, se você conhecer a interseção, vai direto para ela, tá? Então, os 2 pratos aqui revelam para mim a interseção. Tá legal? A interseção. Menino, isso lembra um professor meu quando eu era pequeno, que ele escrevia o quadro todinho, a gente entendia 1/10. Misericórdia. Vou escrever de novo, não merece isso não, viu? Então, ó, interseção. Aqui. Aí se você disser assim, professor, ficou feio do mesmo jeito. Ah, que isso, rapaz. Fazer o melhor que pode, né? Beleza. Então, olha só. 50 pessoas no total. 20 delas vão ficar na interseção, porque 20 delas aprovaram os 2 pratos, certo? Estão aí exatamente na interseção.
Quando ele diz que 30 aprovaram o prato A, você não vai colocar 30 aqui. Quando é que eu colocaria 30 nessa região? Ora, essa região, ela é... Qual região você está falando, Cícero? Essa aqui, gente, ó. Essa região você só vai preencher se ele disser assim: as pessoas aprovaram apenas o prato A, somente o prato A. Que nesse caso aí não ocorreu a palavra apenas, somente. Ele falou o prato A, né? Então, desses 30, 20 já estão aqui, pessoal. 30 é isso tudo, 20 já está aqui. Então, sobra quem? Sobram quantos, né? Sobram 10 para serem colocados nessa região. Tá legal? Então, dos 30, 20 já está na interseção, 10 vem para cá. 40 aprovaram o prato B. Quando ele diz aprovaram o prato B, significa dizer que todo o conjunto B vale 40. Dos 40, 20 já está na interseção, então eu ponho 20 aqui do lado direito, 20 fora. Tá legal? E a soma das 4 partes tem que dar 50. Cícero, quem são as 4 partes? Dentro do conjunto A, dentro da interseção, dentro do conjunto B, somente B, e do lado de fora, certo? Se você juntar essas 4 regiões, tem que dar 50. Faz comigo a continha. 10 mais 20 mais 20. Eita, já dá 50, professor. Para chegar em 50 falta quanto? Não falta nada. Se a soma aqui já deu o total, é porque não tem ninguém do lado de fora. Ou seja, nós não tivemos ninguém que não tivesse a aprovação de pelo menos um dos pratos. Tá legal? Isso significa que a resposta, 0 pessoas, que está aqui na nossa letra A. Beleza? E o recado é, a primeira coisa que você faz, certo? É colocar a interseção. Depois de colocar da interseção, aí você vai ter o colhimento dos valores à esquerda e à direita, para depois verificar se tem elementos do lado de fora. Nesse caso, perceba, não teve, mas poderia ter. Tá legal? Entendido, gente? Tá aí um minutinho para anotação, vai? E aí, deu certo? Pronto, concluída a anotação, vamos para o nosso próximo problema. Olha que problema interessantíssimo que eu separei aqui para vocês, gente. Aqui. Isso, que problema massa, pessoal. Diz assim, ó. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. É isso mesmo. Os catálogos C1, C2 e C3 terão respectivamente 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2... Pessoal, o conectivo I já aparece, ó. E esse conectivo I é de interseção, tá legal? Conectivo I de interseção. Então, C1 e C2, 40 páginas. Em comum, C1 e C3, 10 páginas. C1 e C3, 6 páginas. C2 e C3, 5 páginas, tá? No final ele diz o seguinte, ó. C1 e C3, 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Tá legal? Beleza. E aí ele quer saber da gente o seguinte. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu para a montagem dos 3 catálogos que ele necessitará de um total de originais e impressão igual a quanto? Bem, vamos anotar aqui os valores obtidos com...
foi dito na página anterior, né? Aqui eu tenho 50, 45 e 40. O A, o B e o C. 50, 45, 40. Então vai ficar assim, ó. O C1, vamos fazer aqui comigo, tá? C1, 50, 45, 40. Deixa eu fazer assim. Tá vendo que esse problema é de 3 conjuntos? Tá vendo comigo que ele é 3 conjuntos? Eu poderia ter uma representação desse tipo, ó. Conjunto C1, C2 e o conjunto C3. C1, C2 e C3, tá legal? Então eu vou lhe dar uma dica do que você poderia fazer com esse diagrama, parecido com o que foi feito no problema anterior, tá legal? Primeira coisa que você colocaria nele seria a interseção. Então vai lá, põe a interseção. A interseção dos 3, quais são, professor? Lá no final ele disse, ó, 4 também estariam em C1, dos 5 que estão em C2 e C3. Então 4 ficaria na interseção, tá legal? Quando você fosse colocar o C2 e C3, C2 e C3, a interseção é essa região, pessoal. Essa região C2 e C3. Porém, aqui já tem 4. Então aqui põe 1 para fazer 5. E aí você vai completando, tá legal? Quando você fizer C1 e C3, tem 6 páginas. C1 e C3, a interseção está aqui, ó. Essa interseção, C1 e C3. Se o total são 6 páginas, eu já tenho 4 na interseção, ponho 2 aqui. Então quer dizer, professor, que vai sempre subtraindo, tirando de 1 em 1? Exatamente. Se fosse C1 e C2, 10 páginas, aqui já tem 4, põe 6 aqui, vai lá. Isso, certinho. O C1, ele tem 50 páginas. Ó, gente, isso tudo aqui são 50 páginas. Aqui já tem contadas 6 e 4, 10 e 2, 12. 50, se você tirar 12, fica 40, 38, não é assim? 38 apenas com C1. C2 tem 45 páginas. Aqui é C1, C2, C3. 45 páginas C2. Das 45, aqui já tem 5, fica 40, menos 6, 34. Se você somar 34 com 1, 35, com 10, 45 páginas em C2. E em C3 tem 40 páginas. C3 é isso tudo, galera. Se você tem 2 com 4, 6 e 1, 7, se tirar 7 de 40, fica 33. Olha, que massa! E aí ele quer saber a soma de todo mundo que está aqui. Então você vai somar 38 com 6, com 34, com 4, com 2, com 1, com 33. Você vai somar todos os valores. Então, ó, faz comigo bem devagarzinho. Como é, Cícero? Bem devagarzinho. 38 mais 34, mais 33, mais 6, mais 2, mais 1, mais 4. Faz comigo? 30, 60, 90, sem entrada e sem juros. Não, direito. 30, 60 e 90. 90 com mais 10, 100, 103, 106, 110, 118. Vocês fazem a conta assim também? Loucamente, não. Eu faço assim, né? A gente soma as quantias referentes às dezenas. Então, eu fiz aqui, ó, desse 38, eu contei 30. Então, 30, 60, 90. Depois que eu vi que não tinha mais dezenas, eu fui para as unidades, né? 90, aí, ó, com 10 aqui, ó, 100, tá bom? 103, 106, 110, 118. Dá 118, tá legal? 118, vamos conferir a alternativa? Confere aí. Dá um print aí, gente. Dá um print aí pra gente passar a página, tá? 118. Pronto, rapidinho. Valeu! 118 tá em que letra, professor? Vamos marcar aqui comigo. 118 tá aqui, letra C de só sucesso, só alegria e só felicidade. Galera, queria convidar vocês para 2 coisas, tá? Primeiro, a partir de hoje vai aparecer um link no bate-papo de vocês, tá bom? E esse link ele vai servir para que você faça um cadastro com sua senha, que você acesse a sua plataforma, tá bom? E nesse cadastro vai caracterizar a sua presença na live,
certo? Vai caracterizar a sua presença e, ao mesmo tempo, de forma impressionante, você vai concorrer a prêmios. Olha que legal! Não só vai aprender, participar do conteúdo que a gente está apresentando aqui, que é de alta qualidade, você também vai concorrer a prêmios, mas tem que clicar lá no link e em seguida fazer os passos que são bem intuitivos. Tá legal? Primeiro aviso. Segundo aviso, daqui a pouquinho nós teremos a presença do meu querido amigo, professor de biologia, fantástico, gigante ele, viu? Professor Evandro Gomes, de biologia, desvendando essa disciplina aí que amedronta muita gente, tá bom? E o último recadinho, já visitou o Instagram do Cícero? Olha só, @Cícero_mate. Você quer procurar uma matemática divertida? Tá aí, vai lá. Dá uma olhadinha, tá bom? E se interessar, pede para seguir, porque tem os stories para ver, tá bom? E ó, sábado que vem nós teremos música, tá legal? Começaremos o assunto de funções com a presença da função afim, nós teremos musiquinha para isso. E eu me despeço de vocês com muito carinho, com muita alegria, com muita satisfação nesse sábado maravilhoso. Um excelente final de semana para todo mundo, que Deus abençoe vocês. Um cheiro no coração, bons estudos e até mais. Valeu, gente!